pois tenho 5 irmãos, permite que ele os avise, a fim de que eles também não venham para este terrível lugar de sofrimento. Contudo, Abraão lhe afirmou: eles têm Moisés e os profetas que os ouçam. Mas ele insistiu: não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, certamente se arrependerão. Abraão, concluindo, que afirmou: se não houve a Moisés e aos profetas, tampouco se permitirão converter, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Aqui você vai ver um diálogo aqui que Jesus fez, falando acerca de 2 homens, um homem rico, mas esse homem que ele vivia na dependência das suas riquezas, daquilo que ele tinha nessa terra, e ele não se preocupava em buscar a Deus, em se arrepender, em buscar a face do Senhor, mas ele dependia única e exclusivamente das coisas que tinham. Já havia outro homem, um mendigo, esse que vivia a esmolar a porta da casa dele, que desejava pelo menos a comer as migalhas que caíssem da mesa do rico. Glória a Deus, aleluia, Jesus. O fato aqui não é o fato de um ser rico e o outro ser pobre, de outro ser mendigo, mas um dependia, um confiava no Senhor. O mendigo, mesmo naquela situação de sofrimento, ele confiou no Senhor, ele creu no Senhor, e ao morrer, vieram os anjos do Senhor e levaram ele para o paraíso, no seio de Abraão, e ele encontrou o descanso na eternidade. Porém, o homem rico, que ele não tinha compromisso com Deus, ele se encontrava no Hades, e ele pede: pai Abraão, peça para que Lázaro refresque pelo menos a ponta do dedo, para que venha refrescar a minha garganta, por causa do terrível calor e sofrimento que ele estava passando naquele local. Jesus, ele mesmo, ele fala nessa palavra acerca do inferno, a qual é um local de sofrimento, a qual é um local de ranger de dentes, a qual é um local onde o fogo jamais se apaga, jamais se arrefece, e onde há bicho, há vermes, e esses não morrem. Nisso, este homem, ele pede para que Lázaro, ele venha ser ressuscitado e venha comunicar aos 5 irmãos dele, a qual também vivem numa conduta não de arrependimento, para que não fossem parar naquele local. E ele vai dizer o que para eles? Eles têm a Moisés e aos profetas, porque quando Jesus falou isso, esse evangelho a qual nós estamos lendo aqui, que é o poder de Deus para a salvação, ele ainda não tinha sido escrito, mas tinha um Velho Testamento, tinha a lei e os profetas, a qual também aqueles que liam, aqueles que criam e se arrependiam, esses eram salvos. Mas hoje nós vivemos no período da graça, a qual o Evangelho de Cristo está sendo anunciado, a qual aqueles que creem nas suas santas palavras, aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo, se arrependerem, vão ser salvos. Aqueles homens, eles tinham a palavra de Deus, tinham o Velho Testamento, senão o questionamento dele foi colocado: se não se arrependiam pelas palavras de Deus, quanto mais se fosse ressuscitado alguém que veio dentre os mortos, não também isso não geraria o arrependimento do coração deles. E também vai falar nessa palavra que há um grande espaço, uma lacuna, um abismo entre os que estão no paraíso e aqueles que estão lá, que estão no inferno. Então não tem como nem os que estão na camada, onde estão as pessoas salvas, aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo, passar pelo local de sofrimento, nem as almas que estão no local de sofrimento podem passar para o paraíso. Por isso que nós temos uma vida, nós temos um período de vida nesse tempo presente, e Jesus Cristo, ele já foi sacrificado, ele já foi crucificado, e foi pelos nossos pecados, pelas nossas transgressões, que Jesus Cristo, ele entregou a sua vida, ele derramou o seu sangue precioso